Olá galerinha, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato, aqui do canal Império da História. Estamos hoje gravando um vídeo em homenagem à nossa grandiosa capital do estado do Maranhão, São Luís do Maranhão, que completa seus 406 anos de fundação. Então a gente vai recontar um pouco dessa história e vamos falar algumas coisas que muitas pessoas ainda se perguntam até hoje, né? Por que São Luís foi fundado pelos franceses? Por que se chama São Luís? E quais são os seus principais elementos históricos e culturais ao longo desses 406 anos? São mais de 4 séculos de fundação e a gente precisa falar sobre, de fato, esse acontecimento grandioso na história do nosso estado e na história do nosso território chamado Brasil, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que a história do Maranhão, ela começa meio que esquecida, né? Já que Portugal teve muita dificuldade em colonizar o território que hoje é o estado do Maranhão, que hoje é o local onde foi fundada a cidade de São Luís, ok? Então, no início, os portugueses eles não conseguiram colonizar a região porque ela era habitada por índios. Então, o local onde São Luís foi fundada era habitada por índios, né? A chamada Ilha Grande, que os índios chamavam de Upa-Uaçu. Então, nesse momento, os portugueses vão ter muita dificuldade. Isso vai favorecer um esquecimento dos portugueses na região, já que era muito distante dos locais mais rentáveis para Portugal, como Salvador e também o Rio de Janeiro, ok? Então, o Maranhão vai ser meio que esquecido. Isso vai se tornar um pouco mais profundo e um pouco mais forte a partir da década de 70 no século XVI, porque em 1578 nós vamos ter o que? A partir de 1578 um processo de mudanças políticas em Portugal. Portugal vai perdendo seus herdeiros do trono e acaba sendo dominado pelo rei da Espanha, chamado de Filipe II. Aliás, é o Filipe II da Espanha, também conhecido como Filipe I, rei Filipe I em Portugal. Esse rei vai unir o reino de Portugal ao reino da Espanha, e tudo aquilo que pertencia a Portugal vai passar de fato a ser da Espanha, e isso vai favorecer com que Portugal tivesse menos autonomia sobre o território brasileiro e sobre de fato o Maranhão. E aí isso vai ocasionar de fato uma dificuldade em colonizar o Maranhão, e Portugal e a Espanha não tinham interesse na região. Ok? Esse interesse chamou a atenção de outros povos que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, dentre esses povos a França. E há relatos de presença francesa desde o final do século XVI aqui no estado do Maranhão. Então, a partir de 1590 até 1600, a gente vai ter uma presença de navios, aliás, de barcos piratas aqui no território maranhense. E esses barcos piratas, a gente vai ter dois caras muito importantes, Charles de Vaux e Jacques Riffau, né? Ou Riffau, né? Como dizem os franceses. Eles vão ter um contato com os povos indígenas daqui, diferentemente dos portugueses que queriam implementar a sua política. Os franceses se tornaram amigos dos índios, boa parte deles, e isso fez com que os franceses fossem bem vistos pelos índios, já que eles trocavam alguns produtos essenciais. E a descoberta de uma região que não era colonizada pelos portugueses fez com que esses caras mandassem uma mensagem para a França e trouxessem de fato os franceses numa tentativa de colonização mais sistemática. Essa notícia foi bem vista pelos olhos franceses, que queriam estabelecer colônias na América para poder implementar sua política mercantilista nesse momento. E aí o conhecido Daniel de la Touche, que depois vai ser o fundador da cidade de São Luís, ele vem na sua primeira expedição em 1610 para confirmar aquilo que era falado pelos possíveis piratas e contrabandistas franceses, Jacques Riffau e Charles de Vaux, ok? Então, o Daniel de la Touche, ele vem primeiro em 1610, ele volta para Portugal, aí volta para a França, e lá na França houve várias movimentações políticas afins das reformas protestantes que estavam a todo vapor na Europa nesse momento, e aí a França passou por algumas modificações políticas, e isso fez com que se intensificasse de fato
o mercantilismo. E aí, em 1612, os franceses chegaram até o Maranhão para, de fato, implementar sua política mercantilista, sua política colonizadora e fundar uma colônia francesa na América. E essa colônia francesa na América foi a segunda, de fato, segunda aqui no território, que era a América Portuguesa, e ela foi conhecida como França Equinocial. E aí São Luís, no dia 8 de setembro de 1612, foi fundada pelos franceses com a participação brilhante de Daniel de La Touche, que fundou o Forte São Luís, e aí a partir de então o centro urbano de São Luís foi começando a se desenvolver a partir de então. A presença portuguesa só se fez necessário para expulsar os franceses 3 anos depois da fundação de São Luís, em 8 de setembro de 1612, e isso fez com que os franceses fossem expulsos depois de alguns acordos políticos. Eles se estabeleceram na parte mais ao norte do Maranhão e foram de fato noroeste, para ser mais preciso, e ficaram lá na Guiana Francesa, né? Fundaram a nova França Equinocial lá na Guiana Francesa, ok? Então, em 8 de setembro de 1612, os franceses, devido à não presença de portugueses e o desinteresse português na região e a União Ibérica, Portugal estava dominado pela Espanha, estava unido ao Reino Espanhol e a Espanha não tinha interesse na região, foi que São Luís foi fundada por franceses. E esse nome São Luís foi em homenagem ao Luís, né? Luís XIII, rei da França, e que teve a sua história marcada de fato para ser homenageado pelos franceses, pelo Daniel de La Touche, né? A maior avenida de São Luís, a gente pode falar que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, foi dada em homenagem ao cara que expulsou os franceses do território maranhense, Jerônimo de Albuquerque, e contou com uma espécie de exército ibérico, né? Tanto de espanhóis quanto também de portugueses, para expulsar os franceses do território maranhense. A partir de 1621, Maranhão se torna uma colônia colônia portuguesa na América. O nome é mantido, São Luís, mas ao longo do tempo houve algumas modificações importantes na história do Maranhão, mas o mais essencial é isso. São Luís, fundada pelos franceses, recebeu esse nome em homenagem ao rei da França, Luís, e foi fundada pelo Daniel de La Touche, que também é nome de uma avenida em São Luís, também muito importante, e também Jerônimo de Albuquerque. Lá nós temos a Avenida dos Franceses. O Maranhão foi invadido 3 décadas depois também pelos holandeses, e houve também um processo de expulsão dos holandeses, né, que durou também cerca de 3 anos. Né? Os holandeses invadiram em 1642, foram expulsos em 1615. Os franceses invadiram em 1612, fundaram São Luís e foram expulsos em 1615, né? Então é muito importante a gente poder entender um pouco sobre isso, ok? Valeu, esse foi o nosso vídeo sobre a história do Maranhão, sobre a fundação de São Luís. Espero que vocês tenham entendido algumas coisas. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui na aba de comentários, que a gente vai poder responder e fazer um feedback bacana. Valeu? É isso aí, galera. Valeu!